N-Coaching, o grande potencial está dentro de si. N-Coaching, com Jorge Freitas. Muito bom dia. N-Coaching é a proposta que fazemos para todos os ouvintes da Rádio N, da NFM. É um programa semanal, 1 hora todas as semanas a falar sobre o coaching. N-Coaching. Nazário Vilhena, consultor, diretor nacional do Planeamento do Ministério da Administração do Território de Angola, palestrante, coach certificado pela ISPC e associado da AP Coaching, Associação Portuguesa de Coaching. N-Coaching. Nazário Vilhena, antes de mais, muito obrigado por estar aqui nos estúdios da Rádio NFM e vamos ter aqui uma conversa, creio que agradável, porque o Nazário Vilhena, entre as muitas coisas que faz, está ligado à motivação, ao empreendedorismo, faz palestras, portanto é um palestrante internacional, percorre o mundo com as suas palavras e o coach surge também aqui como uma ferramenta que o Nazário Vilhena utiliza no seu dia-a-dia. Nazário, antes de começarmos com a conversa sobre o coaching, o Nazário esteve ligado à política e, portanto, tem ligações fortes à política, porque tem essa consciência. A primeira pergunta é esta: um político, independentemente de estar em Angola, ou na Europa, ou em Portugal, seja onde for, um político, se assumir uma atitude coach, em que é que ele ganha imediatamente? Obrigado pelo convite, desde já, desta rádio NFM. E cumprimento desde já ao vasto auditório desta vossa rádio, né? A sua questão é pertinente. É pertinente porquanto se tivermos que navegar um pouco para aquilo que é o coaching como conceito, como profissão, como modo de vida, é transversal para todas as valências, no ponto de vista social, político, económico, e a todos os níveis. No que diz respeito aos políticos propriamente, penso que um político com o coaching, quer na vertente atitude coaching, quer na vertente ferramenta coaching, muito pode fazer, né? Desde o momento em que se conclui que um político é alguém que tem responsabilidades acrescidas junto da sociedade, né? Que tem, desde já, uma responsabilidade ligada à liderança. Mas o que é que ele ganha imediatamente se genuinamente assumir a atitude coach? O político, enquanto homem ou mulher, independentemente do género, torna-se uma melhor pessoa? Eu posso dizer isto ou não? Bom, admitirmos como tal tornar-se melhor pessoa, já assim, de repente, não diríamos, né? Mas pior pessoa não se torna, seguramente. Não se torna de maneira pior nenhuma, pessoa, né? Porque atendendo ao objetivo, à ferramenta que é o coaching, né? O político, num contexto imediato, utilizando o coaching nas suas abordagens, consegue direcionar melhor as suas ações, as suas estratégias, consegue direcionar a sua planificação, consegue estabelecer foco naquilo que o conduz, como linha ideológica, como linhas de ação e de atuação, independentemente do partido em que esteja envolvido, falar genericamente. Para melhores resultados, logicamente, né? Para além de que as ferramentas que lhe oferece o coaching, de certa forma, ajudam-o a ter que atuar tendo em conta as estratégias e de forma organizada, né? E dificilmente um político que faça a utilização do coaching ou que tenha a atitude de coaching falha naquilo que é a linha de orientação que ele tenha na sua atuação política, não é? Portanto, digamos que um mau político é incompatível com a ferramenta coach,
Quando eu digo mal político em termos de estratégia, de organização de valores, prioridade de valores, se nós estamos a falar em abstrato, Nazário, imagino que há um mal político, definitivamente mal político, quer entrar no mundo do coaching para se beneficiar e para ter melhores resultados. O que é que isto dá em quê? O resultado é o quê? Bom, é um falso político, é um falso assertivo, é um falso coach? Não, em primeira instância temos que abrir parênteses aqui para admitir que a política como uma arte, como uma ciência, não admite bons e maus políticos, né? Não admite bons e maus políticos, porque depende muito. O que determina o ser bom ou mau político são as ações, os resultados, que daí vem do exercício das suas funções, da aplicabilidade daquilo que ele tem como política, como tal. Agora, temos que admitir que a ferramenta coaching, acompanhada da ação política, quer no ponto de vista de governação, quer no ponto de vista de concepção de linhas estratégicas, de concepção de políticas de governação, vem, de certa forma, tornar o político assertivo, objetivo e, de certa forma, cumpridor de metas e objetivos naquilo que é o foco da questão que esteja em causa, né? Agora, se eu tentar particularizar um pouco como é que vê os políticos atuais, não vou perguntar em Angola porque sei que a sua resposta pode estar comprometida porque tem ligações, mas há muito a fazer ou o coaching já está a entrar no ADN dos políticos enquanto ferramenta útil e de grande valor profissional, neste caso? Bom, aquilo que se observa neste momento é um pouco de uma joia utilizada escondida. É assim que nós estamos a concluir. Excelente, né? Metáfora, uma joia utilizada escondida, porquanto a cadeia da arena internacional de políticos hoje, por mais que não se queira admitir, faz-se presente sempre com a figura de coachings. Né? Hoje, sem destacarmos nomes, né, indicarmos especificamente A ou B, é patente vermos por detrás, junto dos bastidores da grande arena política, a figura do coaching. Agora, a questão que se coloca até que ponto os políticos assumem este profissional como um técnico com um papel fundamental nos seus afazeres. Essa é a grande questão que se coloca neste momento, né? É assim que o coaching aparece como um grande movimento na cadeia ou na arena universal e global, em que não há canto nenhum deste mundo que não fala de coaching. Mas existe uma certa, digamos, uma certa lentidão. Inibição? Sim, podemos admitir o termo inibição, uma certa lentidão, uma certa falta de vontade expressa em ter que se assumir o coaching como uma profissão, regulamentá-la, não é? Por mãos de políticos, obviamente, dos decisores, passa por leis, necessariamente, e direcionar o coach como tal. Se um político que recorra a um profissional de coach para ver as suas habilidades e competências melhoradas, esse político normalmente tem algum pudor ou alguma inibição em dizer que recorreu a um coach profissional? Ainda estamos nessa fase de uma vergonha, entre aspas, no sentido de eu recorri a um coach, ou não? Ou já há alguma abertura? Qual é a sua ideia, Nazário? Já há alguma abertura para... Estou a falar da classe política. Ok. Bom, esta sua questão se vai colocar um pouco, pese embora não é possível estabelecer uma comparação, ao que decorre com os técnicos ligados às ciências da psicologia, né, da psique humana. Né? Nós não sabemos quantos serão os casos de políticos que terão ocorrido a serviços de psicólogos e tenham vindo à asta pública
admitir que por alguma situação, alguma debilidade que afetou um determinado período da sua vida foi ultrapassada mediante uma consulta ou um acompanhamento de psicólogos. Até porque não o fazem. Apresenta num registro de privacidade. De privacidade. Eu penso, na nossa maneira de observar isto, justamente por não se estabelecer ainda a regulamentação desta profissão, não se definir ainda a linha tênue existente entre o coaching e as ciências psíquicas, das psicologias, enquanto não se estabelece a diferença entre o psicólogo e o coaching, estaremos aí a nadar por uma opaquidade tal, de formas a que... Então podemos dizer que, da mesma forma que o político não emite publicamente que vai ao psicólogo, pode também ter essa mesma inibição de dizer que tem um coach. Necessariamente. Curiosamente, estou a lembrar-me de um artigo já lido há alguns anos, em que se nós, com referência a vários líderes mundiais, maus líderes, digamos assim, e que se a população tivesse acesso ao registro clínico de alguns líderes, ter-se-á percebido que eles estariam doentes, e portanto isto a nível de registro psíquico. E então o artigo era um pouco... Olha, era bom até que violássemos quase a privacidade de um político a nível de saúde, para perceber como é que está a saúde mental de um líder que está a guiar e a gerir milhões de pessoas. Isto lembrei-me agora. Nós já não temos muito tempo para a primeira parte, estes são 3 blocos de conversa, mas para finalizar talvez esta relação com a política, rapidamente, Nazário, os políticos europeus, daquilo que sabe e de que lê e de que está atento naturalmente, têm conhecimento, reconhece, percebe-se de algumas ferramentas de coaching em alguns políticos europeus, eu não lhe vou perguntar quais, mas reconhece? Bem, aquilo que nós vemos e acompanhamos, não é? Primeiro, temos que admitir que os políticos, como tal, independentemente dos níveis, têm o privilégio de rechearem-se de um conjunto de ferramentas, entre elas as grandes assessorias. E neste bloco das assessorias, nós podemos admitir que no meio delas estará o coaching envolvido. Mas consegue olhar para um líder, por exemplo, na televisão e reconhecer que há ferramentas de coaching ou disfarçadas ou explícitas? É possível notar isso. Abertamente nota-se o líder quando detém algumas ferramentas do coaching. Nota-se automaticamente que as detém. Nós vamos fazer um curto intervalo. Estamos a falar com Nazário Vilhena, um coach profissional. Na segunda parte da nossa conversa vamos falar sobre as suas palestras e o êxito que tem tido um pouco por todo o mundo. Okay. Até já. Até já.